para questões normativas e tributárias que incidem, né, sobre o sistema das artes visuais. É um encontro que tem uma dinâmica quase de uma mesa de trabalho, mas uma mesa expandida, uma vez, né, que tem a participação de todos vocês. Mas a gente realmente assim não está fazendo um formato de palestras, né, de exposições longas. É realmente a proposta de um tema e a discussão a partir do ponto de vista de diferentes agentes, né, que ocupam diferentes lugares no nosso sistema das artes, para trazer soluções para as questões colocadas, né, em torno de 3 temas. Então, a gente teve uma longa discussão pela manhã, que foi super bacana, e depois isso tudo vai alimentar um trabalho que está sendo feito em parceria entre o Ministério da Cultura e o escritório Cisnic, Quintino e Salinas, que vai gerar um mapa, né, normativo e tributário incidente sobre os setores da economia da cultura. E aí o primeiro setor tratado é as artes visuais, mas tem outros 4 que serão abordados: audiovisual, mercado de games, editorial e música também. Então, assim, aqui é um início, né, desse trabalho, desse mapa, para a gente entender quais são as principais questões e para dar encaminhamentos concretos de soluções para isso. Bom, e tratando dos gargalos, eu acho, do nosso sistema das artes visuais, a questão da sustentabilidade das instituições é uma questão urgente. Né? Aqui a gente tem representantes de instituições do Brasil, não só de São Paulo, sejam elas públicas e privadas, a gente está enfrentando esse tema, e um dos caminhos possíveis talvez seja o avançar a discussão sobre os fundos patrimoniais, que é o tema dessa segunda mesa. Então, eu vou convidar aqui os nossos componentes da mesa: Eneida Braga, do IBRAM, Juliana Sá, do MASP, meu colega Lucas Baruzzi, da Secretaria de Economia da Cultura no Ministério da Cultura, a Paula Fabiani, do IDES. Eu vou sentar no meio, fazer a mediação, literalmente, e Lucas e o Fabrício, do BNDES, aqui à minha esquerda. A Paula está chegando. É claro que a questão da sustentabilidade das instituições ela ultrapassa largamente o tema fundos patrimoniais, mas a gente optou por tratar desse viés nessa mesa também por uma questão de certa forma, de urgência, porque é um debate que, enfim, a gente tem acompanhado no Ministério. O Lucas vai contar um pouco da nossa atuação de acompanhamento desse tema. E é uma questão que está sendo discutida hoje no Legislativo. Então, é urgente que os diferentes agentes que, de certa forma, serão impactados pelo que acontecer aí nos próximos meses, participem dessa discussão, tenham ciência do que se trata, para que a gente consiga, de fato, transformar, né, os endowments em um instrumento que contribua para a sustentabilidade das nossas instituições. Então, o setor cultural precisa estar mais envolvido. Então, aqui a gente vai ter já o exemplo de um caso concreto do MASP, que conseguiu constituir um fundo de endowments, mas a gente vai começar, enfim, dando um breve panorama sobre o tema. Eu vou passar a palavra para a Paula. Um breve panorama, assim, estado da arte dos fundos patrimoniais no Brasil em 5 minutos. Para depois falar da forma como a gente tem tratado isso dentro do Ministério, o acompanhamento legislativo, a perspectiva de um parceiro possível investidor, que é o BNDES, que é importante, um exemplo concreto de algo que já está ocorrendo com o MASP e uma perspectiva de futuro, de uma reflexão sobre fundos de endowments voltado aos museus públicos, com a nossa colega Eneida. Então, essa é a ordem dos trabalhos. Paula, por favor. Boa tarde, queria agradecer imensamente o convite para estar aqui. Para mim é uma honra estar falando desse tema e eu fico muito contente com esse apoio do setor cultural para essa agenda. Como eu tenho só 5 minutos, eu vou ser bem rápida. Paula, 10? Opa, ganhei 5 minutos.
Paula Fabiani. Eu, na verdade, trabalhei bastante tempo no mercado financeiro e migrei para o terceiro setor. Hoje dirijo uma organização que chama Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, que tem defendido essa agenda desde 2011. E eu, quando trabalhei também, mesmo no terceiro setor, trabalhei fazendo a gestão de um endowment da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e por isso trouxe toda essa bagagem, não só de mercado financeiro, mas também de gerir um endowment filantrópico, né, com um objetivo filantrópico. E vou dar primeiro um panorama sobre o que é, né? A gente aqui, nós somos os convertidos, né? Mas nem todo mundo conhece o tema. Então, é um fundo com o objetivo de sustentar uma organização, uma causa no longo prazo. Então, o dinheiro recebido ele fica intacto e só os rendimentos são utilizados para sustentar uma causa ou um equipamento cultural ou uma organização da sociedade civil. Então, esse é o conceito, né, do endowment. É um recurso que é gerido para sustentar uma atividade social, ambiental, das mais diversas causas. Muita gente confunde fundo patrimonial com fundo de reserva, né? Muitas organizações têm um recurso guardado para uma eventual contingência ou um ano onde você tem uma baixa captação, que significa você falar de 1 ou 2 anos de orçamento. Isso não é o endowment, né? Isso é muito mais um fundo de contingência, um fundo de reserva, que você aciona quando você tem uma emergência ou algo não previsto, e não um fundo patrimonial da onde saem os recursos para a sua atividade. No mundo cultural, muito conhecidos, alguns museus têm fundos patrimoniais expressivos, como é o caso do Metropolitan, que tem 2,5 bilhões de dólares, né, para sustentar suas atividades. O Smithsonian também tem um fundo de mais de 1 bi de dólares, então são exemplos bem interessantes. No Brasil, a gente tem fundos patrimoniais, mas são poucas as organizações hoje que têm seus fundos. Muitos têm por uma questão histórica, de um planejamento tributário lá atrás, onde fazia sentido montar o seu fundo, e outros por desejo de um grande patrocinador, doador, que resolve deixar seu recurso para aquela causa, para aquela organização. Nós começamos aí um movimento por essa agenda em 2011, publicando um livro, e criamos um grupo de estudos que se debruçou sobre uma proposta de projeto de lei. O texto dessa proposta de projeto de lei ele foi picotado, ele está aparecendo em vários outros projetos, mas a boa notícia é que hoje nós temos 6 projetos de lei tramitando no Congresso ligados a esse tema. Inclusive, um deles é voltado para a área da cultura, que é o do deputado Abiacher. O que a gente tem defendido é que seja uma lei para todos os setores, né? E faço aqui um pleito para o setor da cultura que se junte a nós nesse sentido, porque lá fora é assim, né? É uma lei para o mecanismo, não é uma lei para um setor, e também porque, se a gente criar para um setor, pensa em uma família que detém uma grande fortuna e quer criar o seu endowment para financiar suas causas, ele pode ter mais de uma causa. Então, se a lei atender uma única causa, você pode acabar gerando um desincentivador para as famílias criarem os seus fundos, e esse dinheiro fica no patrimônio físico, né? E não passa para um endowment voltado para essas questões. Então, a gente tem feito essa defesa. A outra questão é que beneficia associações e fundações. E aí, já entrando um pouco nesse panorama das leis, né, a nossa defesa tem sido em cima de 3 pontos. Primeiro, que ele seja amplo, que permita que a área da cultura crie seus fundos, educação, saúde, pense nas santas casas, né? É um exemplo bem emblemático. Na educação, as universidades públicas, quer dizer, tem aí uma série de áreas que se beneficiariam com essa lei. A outra questão é que tenham incentivos fiscais, sim, porque é um grande propulsor da doação para rechear os endowments. Então, essa é uma outra questão que a gente acha importante, mas dentro dos limites atuais, sem aumentar a renúncia, né? A gente acredita que tem que ser dentro do que já existe e temos andado neste caminho. E, por fim, regras de governança e regras de transparência são muito importantes para que esse dinheiro realmente tenha uma segurança no longo prazo e que ele seja usado para a causa que ele se propõe. Então, esses são os 3 pontos. Falando dos projetos de lei, tem 2 projetos que estão muito avançados. Um que foi aprovado na Câmara, está tramitando no Senado, e o outro que foi aprovado no Senado, está tramitando na Câmara. Ambos são voltados para a educação. O projeto de lei que foi aprovado no Senado e foi para a Câmara, a gente conseguiu fazer um trabalho intenso, e ele já prevê
esse projeto já beneficia todos os outros setores. Então, faculta-se a associações e fundações de direito privado esta lei, ou seja, aplica-se a todos os setores, apesar do foco principal ter sido a educação. O projeto que está tramitando no Senado, que veio da Câmara, não. E nós estamos agora nessa batalha, estamos tentando realmente inserir nesse projeto de lei todos os outros setores, que ele também beneficia os outros setores. Por fim, tem outros caminhos, a própria Lei Rouanet está sendo revista, né? Eu acho que se isso tivesse sido feito quando a gente estava em franco desenvolvimento econômico, ou seja, com bastante recurso, imagine que se 10%, 15% de todo o recurso de Lei Rouanet pudesse ter ido para endowments, como é que seria a situação do setor da cultura hoje, né? A gente estava numa outra situação. Mas não adianta olhar para trás, temos que olhar para frente, eu acho que esse é um caminho interessante. Então, já existe essa discussão, né? Eu acho que o Lucas pode contar um pouco melhor, e a gente também tem discutido junto à CVM, né? Que é a Comissão de Valores Imobiliários, criar um fundo endowment, um fundo patrimonial, algum veículo financeiro mesmo para abrigar esse recurso, onde o rendimento iria para causas destinadas, especificadas pelo doador, pelo cotista, né? Então, esse é um outro caminho também interessante. E aí, pensando em próximos passos, acho que eu já dei alguma das questões, essa tem que ser uma lei para todos os setores, eu acho que essa é uma briga bem bacana para os setores se juntarem, se reconhecerem como terceiro setor, né, como esse setor sem fins lucrativos, e dar uma boa notícia para o país, então esse é um caminho interessante. Mas a gente também tem que difundir a prática dos endowments, né? Eu acho bem interessante o caso do MASP, muito bacana, porque a gente começa a ver na área da cultura pipocando essas experiências, e é por aí, a gente tem que difundir esse conceito e tem que ampliar o número de organizações que têm os seus endowments. Assim como a cultura de doação também, né? Não adianta ter o mecanismo e não ter quem coloque recursos nesse mecanismo. Mas falando sobre essa questão da difusão do conceito, né, o BNDES está aí junto com o pessoal da Levis, que para fazer uma segunda rodada do Fórum de Endowments Culturais, né? Então, a gente vai estar junto com eles também, e a ideia é realmente a gente difundir essa prática no setor da cultura, mas também levando esse debate para outros, e principalmente para os doadores, para quem pode colocar recurso nesse mecanismo de financiamento perene de organizações. E é isso, acho que consegui cumprir meu tempo. Que bom. Está com crédito de 2 minutos. Tá bem. Eu falo bem rápido. É bom porque assim a gente vai conseguir também ter um tempo de reflexão e debate, porque a gente tem vários convidados aí, debatedores, né, para compartilharem, trazerem suas experiências, suas perspectivas em relação a esse tema. E a Paula falou que, enfim, do segundo Fórum de Endowments, é claro que cada um desses temas que a gente propôs hoje poderia dar aí uma jornada ou duas, inclusive, né, para discussão, mas a ideia aqui, pelo menos, é tocar alguns pontos centrais que serão aprofundados em outros momentos. Então, Vou só comentar uma coisa interessante também que a gente estudou, é trazer, a partir de processos de transferência de recursos privados para o setor público ou vice-versa, por exemplo, privatização, concessão, loterias e outros mecanismos onde você tem essa transferência. Já tem mais de 500 casos no mundo mapeados, onde um pedacinho desse recurso vai parar em endowments. E isso acaba sendo também um fomentador dos endowments e atrai mais recursos, né, para cada recurso que vem. E tem uma experiência muito interessante na República Tcheca, no processo de privatização na década de 90, que eles destinaram 1% de toda privatização para endowments. E, com isso, acabaram alimentando mais de 74 endowments, e esses endowments hoje têm mais do que o dobro do valor original quando eles foram criados. Então, é só para dar um exemplo de quanta coisa dá para a gente fazer nessa área. Obrigada, Paula. Lucas. Ana, Paulo, os demais colegas, boa tarde a todos, aos presentes aqui da plateia. Bom, eu me sinto muito à vontade, porque hoje, desde o início, o propósito é uma reunião em voz alta, né, para a gente também trocar as agruras dos assuntos que a gente lidera. Então, nesse sentido, eu também queria aproveitar os presentes, os meus colegas aqui, para adicionar outros pontos que já levantados pela Paula, mas que são assuntos que acho que a gente tem que trabalhar e construir algumas alternativas juntos.
E me marcou muito a fala anterior da Ana Helena, que ela disse que, às vezes, a gente quer cobrir a cabeça e descobre os pés, né? Então, eu acho que são pontos nessa discussão de endowments, de um marco legal para fundos patrimoniais, que eu queria convidar um pouco a nossa atenção, né? Os PLs, hoje, em tramitação, esses dois mais avançados que a Paula comentou na Câmara e no Senado, tem uma certa inconsistência, que é na definição se o fundo patrimonial tem que estar vinculado a uma fundação ou se pode ser uma associação, uma entidade, ser uma natureza jurídica específica de fundação. Acho que esse é um ponto que precisa ser melhor equacionado e debatido. Nem todas as entidades possuem fundações vinculadas, né? Tem toda uma outra natureza jurídica, uma outra formatação de constituição. Um segundo item de atenção é com relação à natureza desse recurso doado, né? Isso foi um assunto que um representante do Tribunal de Contas da União levantou numa audiência pública que participamos, e ele disse assim: poxa, mas se é um recurso deduzido, né, de um tributo, é um recurso incentivado, será que os endowments não têm uma natureza de recurso público? Ou seja, será que não existiria um papel fiscalizador do Tribunal de Contas? Então, acho que esse é um ponto também de extrema atenção, né? A gente quer correr para que tenhamos um marco legal do endowments, mas o TCU tem feito uma leitura com relação à natureza desse recurso, e não seria um recurso público, né? Associado a isso, o próprio Tribunal de Contas da União, pelo seu representante, levou um outro ponto, que é o seguinte: de novo, né, se é um recurso incentivado, será que não deveria ser destinado a executar ações constantes de planos e políticas nacionais? Então, se essa interpretação se prevalecer, será que isso não afugenta mais ainda a disposição do doador? Porque, no fundo, ele quer doar para um projeto onde ele acredita, e não para estar vinculado à execução de uma ação da Política Nacional de Cultura, a Meta 15, ou o Plano Nacional de Saneamento Básico, lá na história da conservação ambiental. Então, acho que esse é um outro ponto que a gente precisa encontrar caminhos, né? Não, são pontos que não estão claros nos projetos de lei, mas acho que aí é uma ponderação que precisa ser feita, né? É melhor ele estar claro e determinado em lei, ou o fato de não estar já tem suscitado outras interpretações, né? Igual a do TCU, ou se iremos dispor expressamente nos projetos de lei, por meio de emendas parlamentares, agora na Câmara e no Senado, né? Como que seria essa construção, né? Ainda com relação ao recurso público, né, outro fato que decorre da discussão da natureza dele é a forma da sua execução. Então, vai atender a 8666, será que a gente tem que pensar na adoção de um manual de compras e contratações, que seria um mecanismo, um regime um pouco mais simplificado? E o último ponto, o quinto, não sei se eu passei meio rápido por eles, mas é o ponto que mais me preocupa. Um dos projetos de lei dispõe expressamente que o recurso do endowment, o recurso doado, ele não deveria subtrair do orçamento que é destinado anualmente às instituições. Mas a dúvida é, né, mesmo isso constando em lei, a gente sabe que o Fundo Nacional de Cultura sofre o contingenciamento e outras entidades também sofrem, né? Então, o ponto é, será que essas doações não vão ter um efeito rebote, que é a Fazenda, o planejamento, vão destinar menos orçamento às entidades, aos museus, bibliotecas, teatros, que são apoiados por fundos patrimoniais, né? Então, enfim, não sei como está meu tempo, mas eu queria trazer esses 5 pontos. Obrigada, Lucas. Estamos bem. A gente vai, talvez, ter tempo para uma segunda rodada de observações da mesa antes de abrir o debate. Eu vou pedir agora que a Juliana traga a experiência do MASP, porque isso, a gente está falando, né, em projetos de lei que regulamentam os fundos patrimoniais, mas eles, de fato, alguns já existem, já estão instituídos. É possível que isso ocorra, né, independente da tramitação dos projetos de leis, regulando a matéria. Então, vamos ouvir um pouco dessa experiência. Dá trabalho, mas é possível. A gente iniciou, há cerca de 1 ano e meio, o nosso estudo sobre os fundos de endowment.
A gente recorreu muito às instituições americanas, que têm a natureza mais privada do que as instituições europeias, apesar de que a gente levou muito em conta o que aconteceu com o Fundo de Endowment do Louvre. Tem características distintas do museu, mas a parte de governança é muito interessante. E aí, o ano passado, a gente conseguiu lançar o nosso fundo. O nosso fundo ele parte de algumas premissas. Primeiro, a gente tem que levar em consideração a paciência. É um projeto de muito longo prazo. O Fundo de Endowment do Museu de Fine Arts de Houston, que até o Gary Tintle esteve aqui com a gente, nos orientou muito, ele demorou 100 anos para ser criado. Então, é um projeto que a gente plantou a sementinha agora com essa gestão que assumiu o museu em 2014, mas é um projeto que vai sobreviver a todos nós, assim como o museu. Então, a primeira palavra de ordem é paciência. A segunda é governança. Você não tem como ter recursos que fazem parte de um fundo que dependam da pessoalidade e de uma gestão específica num determinado momento, numa determinada conjuntura. Então, a gente criou mecanismos muito rigorosos e muito robustos de segurança que protejam esse fundo para qualquer administração que esteja no museu. Então, primeiro, esse fundo não se confunde com as atividades do museu. Essa conta ela nunca pode ser encostada pelos gestores executivos da instituição. Essa conta ela é gerenciada pela diretoria estatutária, que é eleita pela Assembleia do Museu, e ela é, ao mesmo tempo, administrada por um comitê que chama hoje Comitê de Governança, mas que é possível que, quando esse fundo chegar a 40 milhões de reais, a gente crie um comitê específico para ele. O Comitê de Governança hoje são pessoas muito ligadas ao mercado financeiro, então são pessoas que são muito acostumadas a lidar com grandes recursos, para a gente até saber quais são as alternativas de aplicação desses recursos, e os mecanismos são super rígidos. Então, qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de ideia que se tenha, tem que passar por assembleia. A instituição do fundo precisa de um quórum super qualificado em assembleia. Como a gente tem um conselho de 80 pessoas, e esse conselho ele é representado no microsistema, que é esse comitê, em diálogo com a diretoria estatutária, que é eleita, a gente acha que é muito difícil esses mecanismos jurídicos todos que a gente criou serem burlados por qualquer administração que entre repentinamente ou que tenha ideias conjunturais de aplicação desses recursos nas atividades do dia a dia do museu. A ideia para o futuro, assim como acontece em Houston, é usar esses recursos para manter as atividades regulares. Houston, hoje, 50% do orçamento ele vem dos recursos, dos frutos do fundo de endowment. O nosso fundo ele só pode começar a ser utilizado a partir de 40 milhões. A gente, no primeiro ano de captação, conseguiu angariar 16 milhões. A gente imagina que nos próximos 2 anos a gente consiga chegar a 20, 25. A partir de 40 milhões, os recursos podem ser utilizados, o que superar ao valor da inflação. Obviamente, se a inflação começar a cair, esses dois comitês, na verdade, a diretoria estatutária e o comitê de governança, podem revisitar essa métrica e modificá-la, porque se você tem um país que a inflação é muito baixa, talvez seja um pouco prematuro utilizar os recursos levando em consideração esse índice. Em termos de captação, a gente procurou, num primeiro momento, trazer para dentro as pessoas que já fazem parte desse contexto de governança. Então, foram os nossos conselheiros, os nossos patronos. Ainda estamos na primeira fase dessa captação. A ideia é ir atrás de todo e qualquer centavo. O museu ele é muito aberto. A gente tem desde o programa de amigos ao fundo de endowment ao International Council. Então, a gente vê como um fundo de endowment ele tem essa palavra muito nobre, né? Até em inglês, o que causa, às vezes, um pouquinho de estranheza, mas a ideia é que esse fundo seja cada vez mais democrático. Além disso, acho também interessante dizer que, nessas nossas buscas, a gente fez uma avaliação muito profunda dos fundos que já existem hoje no Brasil. No meio da cultura, são muito poucos, e muitos deles acabaram indo adiante. Eu acho que muito pelo fato da inexistência de um mecanismo jurídico, de um instrumento que reconheça a existência disso juridicamente. O museu acabou fazendo dentro do próprio CNPJ. O museu é uma associação sem fins econômicos, então ele está dentro do nosso CNPJ, e a gente chegou à conclusão que, muito provavelmente, outras instituições não o façam pela falta do dispositivo legal. A gente acha que a capilaridade que isso pode dar em proporções distintas, o fato do museu ser um museu na cidade de São Paulo, capital, um dos museus com maior visitação do Brasil, não impede que um museu pequeno no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, tenha o seu fundo de endowment, se houver uma legislação que assim regule guardadas as proporções de cada instituição. A gente acha que esse é um mecanismo que não é um mecanismo só para grandes museus em grandes capitais, mas é um mecanismo que pode ser replicado em diferentes tamanhos, em diferentes lugares, com diferentes necessidades. Então, é mais ou menos isso que agora eu tenho. Não sei se eu fiquei com crédito de tempo também aí.
Obrigada, Juliana. Eu acho que agora a gente vai ouvir a perspectiva do IBRAM em relação a esse tema. É uma conversa que, enfim, nós começamos, de certa forma, e a Eneida vai poder contar algumas novidades de perspectivas futuras aí de um trabalho que a gente iniciou. Primeiro, agradecer a organização do evento, prazer estar aqui com todos e principalmente com parceiros de primeira hora, aqui a Secretaria de Economia da Cultura, o próprio BNDES, que está nos ajudando, daqui a pouco nós vamos contar, né, Ana, os próximos passos. E eu venho aqui, na verdade, trazer uma perspectiva. Meu lugar de fala é governo federal, né? Instituto Brasileiro de Museus, e com a perspectiva de um órgão que cuida das políticas públicas para mais de 3.600 museus em todo o país, né? Dentro desses 3.600 museus, a gente fiz um levantamento bem rápido hoje na nossa base de dados, puxando a palavra arte, a gente tem 230 museus de arte no país inteiro, denominados que tem arte no nome, e com a temática de acervo arte, a gente tem 195. Eu acho que é importante dizer esses dados, porque 117 desses museus são públicos, 68 privados e 10 sem esse tipo de informação. A regionalização deles também é bem importante. A gente tem, desses 195 museus, 99 na região Sudeste, 42 na região Nordeste, 33 na região Sul, 12 no Centro-Oeste e 9 na região Nordeste, né? Então, para a gente ter essa perspectiva do que a gente está falando aqui, né? E do tamanho e da pujança que os museus públicos exercem aqui nessa história e das dificuldades que a gente tem, né? Para não ficar apenas no museu público, eu queria dar assim, uma visão que muitos de vocês já me escutaram falar, das questões de sustentabilidade dos museus públicos e museus privados no Brasil. Os museus privados no Brasil, eles têm maior facilidade em conseguir dinheiros para projetos pontuais, e têm uma gigante dificuldade em conseguir recursos para sua manutenção, pagar água, luz, telefone, funcionários, etc., segurança e tudo. Invertidamente, os museus públicos, ele tem aquele orçamento, pelo menor que seja, ele tem um orçamento para as suas atividades de manutenção, abrir, fechar a porta, pagar funcionário, água, luz, telefone, segurança, etc., mas tem pouquíssimo recurso para a sua atividade finalística, né? Você pega o museu do porte do Museu Imperial, que é o museu público brasileiro de maior visitação no país, que tem um orçamento anual para as suas atividades finalísticas do governo federal de R$600 mil, tirando a parte de manutenção. Então, isso é hilário, né, a história, é hilário. É trágico, exatamente, R$600 mil, certo? Então, claro que ele tem um orçamento, alguma ajuda de sua associação de amigos, etc., mas, tirando a parte de manutenção toda, de pagamento de servidores, etc., e tal, é isso, sabe? A nossa realidade é essa. Então, isso é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Os museus públicos, os maiores museus públicos, eles têm um apoio muito grande das suas associações de amigos, né? Revisitadas, porque, quando se falava em associação de amigos, comentávamos isso antes aqui de subirmos à mesa, são associações de amigos que eram tidas como laranja, né, para receber recurso de Lei Rouanet, para poder passar para o museu. Esse processo, dentro do próprio Instituto Brasileiro de Museus, ele foi aprimorado. Nós temos a lei e o decreto que regula essa amizade entre o museu e a associação de amigos, que prevê o reconhecimento dessa associação de amigos, apresentação de plano de trabalho, etc., e que, por aí, a gente acredita que possa ser uma possibilidade de criação de fundos patrimoniais vinculados por meio de associações de amigos realmente atuantes, né? Que a gente pudesse ter uma legislação que comportasse isso, né?
Então, tem uma outra questão também dos museus públicos que é muito importante, que todo recurso que é diretamente arrecadado pelo museu, normalmente não volta ao museu, porque o que o museu arrecada são recursos financeiros, recursos que entram na conta única do Tesouro Nacional. Só que nós trabalhamos dentro do governo com um limite orçamentário, com a lei orçamentária anual, que nos é dado tantos milhões para trabalhar. E, nesse limite, a gente não tem uma alteração. Por exemplo, se o IBRAM arrecadasse nos seus museus 5 milhões ano e tivesse um orçamento de 90 milhões, eu não teria 95 milhões para gastar, eu teria os mesmos 90 milhões, certo? Então, esse recurso financeiro, ele entra para cobrir despesas normais. Isso é bem importante de falar. Sobre o cenário geral, né, a gente tem na área de museus, como já foi dito aqui, uma carência e irregularidade na entrada de recursos, né? A gente tem uma necessidade premente de aprimoramento profissional da gestão dos museus, certo? Aí não só dos museus privados, públicos, mas os privados também. A gente tem uma necessidade premente disso. Isso faz com que, por exemplo, no caso dos museus privados, eles tenham perda de recursos, por exemplo. Muitas vezes a gente tem uma emenda parlamentar colocada por um deputado, senador, etc., que é efetivamente para um museu, e esse recurso não consegue chegar, por conta, claro, que dentro da administração pública, federal e qualquer um dos níveis, a gente tem uma burocracia muito grande, então os museus não conseguem vencer essa burocracia por falta de preparo realmente das suas equipes na questão da gestão, né? Então, nessa premissa de fazer as suas atividades cotidianas acontecerem, pensar novas formas de sustentabilidade ficam sempre em segundo plano para esses museus, né? Então, a gente tem essa cultura nossa do imediatismo, né, que é fazer a coisa acontecer. Os orçamentos debilitados, eles levam também a essas ações de urgência, né? Tudo é curto prazo, então, se eu recebo um recurso aqui, é para cobrir determinados gargalos, buracos que eu estou tendo ali na minha gestão, na minha exposição, que eu tenho que inaugurar daqui a pouco, né? As nossas leis de incentivos, elas são voltadas para apoio a projetos, né? Isso reforça essa cultura do imediatismo, né? Assim, mesmo com as questões dos planos anuais ou plurianuais de atividade, né? A gente tem essa questão do imediatismo, que a gente acredita que essa questão dos fundos patrimoniais, elas ele sendo implantado, a gente possa, primeiro, a gente ter uma resposta através desses fundos a esse cenário, né, que eu acabei brevemente de apresentar, né? Ele força a criação de fundos patrimoniais, ele força um aprimoramento da gestão do museu, sabe? Você vai ter que qualificar a sua instituição para poder trabalhar com esse mecanismo, né? Tem essa segurança, né, para essas flutuações orçamentárias que a gente acabou aqui de falar. No caso de museus, dos museus públicos, principalmente, a gente, claro, considerando, como até a gente estava falando do caso MASP, isso aí não seria uma única fonte de recurso, né? Na verdade, ele é para complementar as atividades, aquilo que é de necessidade do museu, né? Então, é claro que para os museus públicos a gente tem a necessidade de um marco regulatório que dê segurança, né, aos apoiadores. E essa é uma questão que, até por isso que eu citei as associações de amigos, é uma questão de se falar, porque mesmo como foi colocado aqui, que a gente consiga um aparato de regulação e uma legislação específica para criar fundos para os nossos museus, para os museus públicos, a gente corre o risco, por exemplo, como a gente tem hoje o nosso Fundo Nacional de Cultura, que é o principal fundo de cultura do país, que é um fundo contingenciado, né? Então, é um recurso que tem algumas entradas que seriam necessárias, por exemplo, como recurso de loterias, etc., e que não chegam no fundo, né?
Então, por isso que a gente agora está desenvolvendo um projeto junto com a Secretaria da Economia e da Cultura, do Ministério da Cultura, e também com o acolhimento, o apoio técnico do BNDES, né? Nós vamos contratar uma consultoria justamente para estudar a modelagem de fundos patrimoniais para museus públicos. Certo? A gente pretende lançar, né, Ana? Isso deve ser mais ou menos meados de abril, né? Por aí. E que justamente isso vai possibilitar a gente, na verdade, seriam esse contrato que a gente está fazendo seria a modelagem para os museus do IBRAM, certo? E que isso possa ser replicável a outros museus públicos, né? Essa é a nossa perspectiva, a gente aprofundar esse estudo e conhecimento para a área de museus no Brasil e museus públicos, né? Para conseguir essa viabilidade jurídica, institucional e econômica, né, da adoção de fundos patrimoniais, né? Acho que, por enquanto, fico por aqui. Obrigada, Eneida. Fabrício, acho que agora a gente vai ter a perspectiva aí de um parceiro que investe, que está também participando dessa discussão. Eu acho que a discussão sobre a sustentabilidade das instituições é algo, né, que faz parte da agenda também do BNDES, e aí com apoio, né, de longa data a várias instituições. E eu acho que agora também nessa construção de perspectiva de alternativas, que não seja só o patrocínio ou investimento a fundo perdido, mas que se busque um horizonte aí de sustentabilidade. Por favor. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Agradecer o convite. Para a gente é um prazer participar desse tipo de discussão e, de fato, fazer aqui uma reunião em voz alta com a presença de todos vocês para a gente poder amadurecer o tema. Eu vou me permitir, acho que até agora as falas foram mais focadas ao endowment, eu vou me permitir trabalhar um pouquinho a questão da sustentabilidade institucional dentro de como nós, no banco, vemos isso na questão cultural, e aí, então, chegar dentro do endowment e, eventualmente, outros instrumentos. Bom, primeiro dizer que o banco tem 20 anos de história em patrocínio a projetos culturais. E, literalmente, usou essa perspectiva de patrocínio a partir de 97 e até meados ali de 2006, onde havia apenas uma associação de imagem do banco, né, exploração e vinculação de imagem. Em 2006, é criado, dentro da área industrial do BNDES, um trabalho com vários outros segmentos da indústria, o Departamento de Cultura, Entretenimento e Turismo. E ali tem início, então, um trabalho que a forma como a gente conduz ainda hoje, a forma como nós pensamos, né, ainda hoje, que é olhar a cultura da sua forma mais ampla. A gente olha patrimônio cultural, audiovisual, desde a exibição, a produção cinematográfica, editorial, livrarias, enfim, teatro, cinema, música. Olhamos o aspecto mais completo possível. E ali começamos, dentro do que seria o patrimônio cultural, principalmente edificado, a ter a elaboração de projetos e apoio financeiro a projetos, buscando externalidade. Esse trabalho ele é revisto em 2013, motiva, inclusive, a mudança da nomenclatura do departamento para o Departamento de Economia da Cultura, e a gente passa, então, a ter a nossa atuação no patrimônio cultural de uma forma muito mais contundente, buscando as externalidades do desenvolvimento econômico-social que estão dentro do nome do banco. Então, esse breve, né, histórico faz com que a gente chegue ao momento de hoje, é um momento que vem desde 2013, onde, ao olhar um projeto, né, um projeto de patrimônio cultural, o banco está olhando o que aquele, através daquele projeto, que tipo de valorização ao acervo, ao patrimônio a gente tem, que medidas estão sendo tomadas para valorizar e dar mais acesso às pessoas àquele bem. Como é que a instituição que tem a guarda, o uso ou a propriedade do bem, ela está se capacitando, ela tem a sua estratégia, ela está pensando no seu longo prazo
e, finalmente, como é que ela pensa a sustentabilidade, fundamentalmente financeira, para a condução dos seus trabalhos ao longo do tempo. Então, aí a gente chega no endowment. Então, é nessa perspectiva que, dentro do Departamento de Economia e da Cultura, a gente percebe o endowment como um dos instrumentos de sustentabilidade financeira. A gente, em função dessa perspectiva, começa a tomar uma série de medidas, de ações. A primeira delas é fazer realmente um trabalho junto às instituições com quem a gente conversa, sejam em fóruns como esse, ou, né, em projetos individualmente que apresentam, né, de levar essa mensagem, quase catequizar nesse sentido, despertar o interesse para esse trabalho. É preciso fazer com que as instituições olhem a sua realidade e os dispositivos, né, que estão ali para serem usados e pensem quais deles são mais interessantes ou não. Na perspectiva do endowment, e dentro desse trabalho da gente ter uma divulgação a maior possível, entre 2016 e 2017, a gente apoiou financeiramente e participamos ativamente, né, da elaboração e condução do Fórum de Endowment, o primeiro Fórum de Endowment Culturais realizado. Desse trabalho nascem, são 3 aqui, então só a minha mão não consegue segurar direito, mas são 3 guias de orientações práticas para a implementação de endowment. As instituições podem, a nosso ver, devem ter acesso a esse material, ele está disponível no site do Fórum, está disponível no site do próprio BNDES, buscando dar uma perspectiva já imediata. É possível fazer endowment, está aqui, né, mas para não nos deixar mentir. É claro que nem tudo são flores, e a gente, dentro desse caminhar, percebe algumas lacunas que precisam ser trabalhadas. E aí eu quero também enfatizar a sua fala, Juliana, em relação à gestão, governança. Esse é um assunto absolutamente caro ao BNDES, e ele é caro não só no objetivo da gestão do endowment, mas da gestão da instituição. A gente, às vezes, meio que, né, levado pela a onda de ver, né, a solução como endowment, mas a nossa constatação, ainda que empírica, é de que a gente tem um baixo nível de governança e gestão, de uma maneira geral, nas instituições culturais no país. Há casos exemplares, e há uma média, talvez média baixa, em número de instituições, e há realmente instituições com muita deficiência. Então, esse é um primeiro ponto que a gente também trabalha fortemente, e temos pensado em ações, em trabalhos para poder fazer algum tipo de capacitação mais larga nas instituições. Ainda também dentro dessa perspectiva de dar conhecimento e levar capacitação, a gente já está pensando no segundo Fórum de Endowment, já está aí previsto para começar esse ano que vem. Vamos ter também 4 eventos, São Paulo, Rio, enfim, com uma agenda aí vasta para a gente poder avançar. Uns 2 últimos pontos aqui também que eu trago para a gente debater. Primeiro, dentro dessa perspectiva parlamentar, né, e aí o meu público agradecimento ao MINC, a SEC, a equipe aqui no Sul, Lucas, né, pela interação tão positiva que a gente tem desenvolvido, né. O banco tem tentado ajudar nessa discussão, em ter uma interlocução parlamentar em conjunto com o MINC, para que a gente avance e também trabalhe esse ponto de vista regulatório. E aí, nesse capítulo, 2 coisas são importantes. A Paula já falou da primeira delas, que é olhar o endowment como instrumento e não como instrumento para o setor A, B ou C. É olhar, efetivamente, a gente ter isso como um instrumento. Então, independente de ser para... Não precisa ser a lei do esporte, da cultura, do setor A, ou B ou C. É importante que a gente tenha um instrumento bem regulado que ele possa servir, assim, a todos os segmentos. Isso também é importante para o banco, porque
o tema endowment, ele de alguma maneira ganha mais impulso dentro do Departamento de Economia da Cultura, mas ele está presente em todas as nossas ações com segurança pública, esporte e propriamente educação. O outro ponto também dos projetos de lei que a gente precisa ter muita atenção é o assodamento. O assodamento pode levar a situações em que a gente acha que avançou e travou. Lucas, não vou repetir, o Lucas falou de pelo menos 2 pontos aqui. O diabo mora no detalhe, e se a gente não tomar cuidado, a gente pode ter um belo projeto inexequível. Então, é isso que a gente tem também toda a atenção de não deixar acontecer. Por fim, dizer que o banco, ainda que não esteja e não há perspectiva de curto prazo de fazer apoio à constituição financeira dos endowments, ou seja, colocar recursos nos fundos propriamente ditos, a gente tem dentro, né, da cultura todos os nossos projetos de apoio, tem levado, dentro deles embarcado, a possibilidade de estruturação dos fundos de endowment, enfim, esse trabalho de avaliação da pertinência, modelagem jurídica, né? O setor privado é uma coisa, o setor público é outra, ele já falou. Então, a gente tem embarcado isso dentro dos nossos projetos. E dizer que, no nosso trabalho, acho que é muito importante a gente ter esse tipo de discussão, porque o que é visível para a grande maioria da população, né, quando algum patrocinador, aí no caso eu falo do banco, apoia o restauro de algum prédio, alguma edificação, é a placa, é a notícia que saiu no jornal de que o prédio agora reabriu, está moderno, o museu abriu, etc. Mas, por trás desse trabalho, existe um invisível muito grande, pesado, forte. Quem já teve a oportunidade de ter essa discussão conosco sabe disso, desse trabalho de sustentabilidade, gestão, governança, planejamento, longo prazo. É isso que a gente tenta estimular e levar adiante. E, para fechar, entendendo que essa forma de pensar e trabalhar é que não só vai dar a segurança financeira para as instituições, mas segurança financeira ela tem que ser entendida como autonomia, liberdade. É isso que, no final, a gente está falando, que as instituições possam ter a autonomia necessária a conduzir os seus planos, a pensar a sua perpetuidade, né? E não a gestão de hoje, de amanhã, a captação do hoje ou do amanhã. Enfim, esse é o comentário geral. Obrigada, Fabrício. Acho que a gente ficou no tempo perfeito aqui dessas primeiras colocações. E eu acho que eu vou passar, a não ser que alguém da mesa tenha uma observação complementar a essa primeira rodada. Eu queria só falar uma coisa Sim. que acho que todo mundo acabou falando aqui, que é o imediatismo, né? Eu acho que isso é muito importante. Não adianta a gente chegar numa instituição cuja gestão do dia a dia ainda não está sólida, ainda não está andando, e achar que a gente vai instituir um fundo de endowment e que, da noite para o dia, como um passe de mágicas, tudo vai estar resolvido. Então, no nosso caso especificamente, como o Fabrício falou, do imediatismo, a gente, depois de quase 4 anos na gestão do dia a dia, a gente viu que a gente era capaz de aí dar um passo adiante como mais um instrumento de financiamento. Então, acho que o longo prazo, a paciência, é muito importante para a gente não cair no erro de repente, perder a oportunidade por pressa. Só queria pontuar isso, que eu acho importante. Obrigada. Obrigada, Joana. Sim, Paula, por favor. É muito rápido, acho que a palavra é legado. Né? O que fica? Hoje de manhã tinha uma reunião interessante e uma pessoa colocou: você sabe quanto tempo pode viver um bonsai? 6 séculos. Pode chegar a 700 anos. Aí ele falou: então, a pessoa que tem um bonsai, ele tem que pensar, quando ele morrer, para quem que ele vai deixar aquilo, para cuidar, porque é super frágil. Não é que ele fica lá 700 anos, como algumas árvores, né? Não, ele exige muito cuidado, é chato, né? Até uma pessoa estava na reunião: nossa, eu já matei vários. Eu ganhei, eles não sobreviveram. Então, eu acho que é isso, né? É o legado. O que fica para depois? E a gente tem que cuidar disso e passar mecanismos. Precisa ensinar, ó, você vai regar assim, você vai cortar a folhinha assada. Você precisa passar esses mecanismos, e aí foi muito bem pontuado, acho que faltou até na minha fala essa questão
da importância da governança. Se não tiver governança, não tem endowment. Então, acho que essa é bem interessante também um ponto. Bom, vamos passar, então, agora a palavra aos nossos debatedores. Temos uma turma ótima que também conhece, tem tratado do tema. Para os comentários, eu vou pedir objetividade. Eu acho que a mesa aqui foi super comportada em respeitar o tempo. Então, os nossos debatedores têm de 3 a 5 minutos no máximo, para a gente poder ter uma rodada e depois ainda uma discussão mais ampla com o público, se o tempo permitir. Como é livre a intervenção, eu não vou nomear, e eu vou pedir que cada um dos nossos debatedores, vou pegar, estou vendo que o Ricardo já tá com a palavra, depois o Graci, isso, peço que se inscreva, então, aí eu vou determinando a ordem. A Cris Olivieri e depois a Silvia Fingerucci. Primeira rodada de comentários. Estou controlando o tempo. Maravilha. Bom, sou Ricardo Leviski, presidente do Fórum Internacional de Endowments. Acho bastante oportuna essa apresentação e a forma objetiva como cada um colocou. E concordo até com o final que a Paula colocou. Eu acho que um dos principais aspectos, antes de se pensar na questão do endowment, é justamente o que está por trás do conceito de endowment. E o que está por trás do conceito de endowment é o conceito do legado, né? Então, acho que muito se discutiu até no primeiro fórum sobre as questões da legislação, questão de tributos, questão de governança, mas o fato concreto também, como a Juliana pontuou agora no final, nós somos, e a Eneida também é uma sociedade nós somos uma sociedade muito voltada para o hoje e para o ontem, né? E não existe um espaço interno, não só do ponto de vista de gestão, mas nem sequer do ponto de vista psicológico, dentro das instituições, para pensar no amanhã. E o fato concreto é que, se a gente não tem um espaço livre para poder pensar o amanhã não acontece, ele é uma repetição dos problemas do passado. É óbvio que esse discurso ele é muito incômodo para o gestor, porque o gestor, muitas vezes, está preocupado em apagar incêndio, está preocupado em viver o dia de hoje, né? Mas é fato que, se não existir uma construção em todas as áreas, né, a área da cultura é uma delas, mas isso vale para todas as áreas, voltada para o amanhã não vai acontecer. Então, o primeiro aspecto é justamente esse, a questão do legado. A outra questão que também acho que foi um pouco a resultante do primeiro fórum, era perceber que a realidade jurídica de cada uma das instituições culturais, ou seja, uma instituição privada, uma instituição híbrida, como museus públicos com gestão privada, no caso das OSs, e uma gestão pública, você não tem uma receita de bolo que você vai colocar e aplicar efetivamente igual para a criação dos endowments no Brasil. Óbvio que hoje, dentro das instituições privadas, já é possível, então existe um forte movimento, não só do fórum, mas do trabalho que está sendo feito nesse debate, o trabalho que o MASP já está fazendo, de que sim, é possível fazer endowments, nem que esses endowments eles sejam pelo menos embrionários, ou seja, que o conceito seja aplicado para que a gente possa trazer esse hábito para o nosso dia a dia. Então, também existe uma fantasia no discurso, às vezes, do endowment, que o endowment é o grande salvador da pátria. Então, vamos ter um endowment que vai manter toda a manutenção da instituição. Também foi visto no fórum que o endowment ele pode ser para participar de um percentual da manutenção, pode ser para aquisição de um acervo, e, como a Juliana bem colocou, pode ser que os frutos sejam daqui 30 anos, 40 anos, ou seja, que sociedade nós estamos preocupados e construindo para o amanhã. Então, perceber que a gente tem desafios distintos para a esfera privada, pública e híbrida. No caso da pública, acho que é mais complexo e tem muitas questões do ponto de vista de blindagem jurídica e outras questões para a gente poder avançar nos endowments. E um último ponto que eu acho relevante mencionar é justamente a questão dos incentivos, né? É muito comum também, quando se começa a discutir endowment, falar mas não é possível porque aqui no Brasil a gente não tem incentivos. É óbvio que nós temos que batalhar pelos incentivos, o trabalho que o IDES tem feito nesse sentido é fundamental, né? E, sem dúvida alguma, isso vai facilitar e auxiliar para que os endowments aconteçam, mas uma das avaliações que a gente percebeu também no primeiro fórum é que um dos motivos pelo qual o dinheiro de longo prazo não chega para as instituições é porque não existe gestão e governança. Ou seja, volta para o ponto que o Fabrício, a Paula, que todos vocês pontuaram, que é fundamental. Então, ter uma estrutura de gestão e governança para a própria instituição, tal como para o endowment, sendo o endowment apenas uma ferramenta de sustentabilidade, é o que vai abrir as portas para que a gente tenha
um volume maior de doações para as instituições. A gente percebeu também, foi feita uma pesquisa que a Paula apresentou pelo Instituto Gallup de 2015, mostrando que, apesar de existir um espaço enorme para o aumento de cultura para doação no Brasil, já em 2015 foram 13,7 bilhões de reais em recursos não incentivados, sem lei de incentivos, e descontando igrejas, dízimos, ou seja, de doações para todos os setores, não só cultura. Isso ainda representa 0,23% do PIB brasileiro, mas já é muito dinheiro. E nós fizemos algumas perguntas, no caso de instituições práticas. Quanto que a empresa X, ou a empresa Y, ou a instituição X ou Y, captou de recursos de verba livre nos últimos 30 anos? E muitas vezes as instituições se surpreendiam que, na verdade, teve muito dinheiro, obviamente em momentos de bonança, e que não adianta, óbvio que temos que ter mais recursos, temos que pleitear mais recursos, mas existe uma questão da gestão estar voltada para o curto prazo, ela estar voltada para enxugar o gelo. Só para concluir, aproveitar a oportunidade, como a Paula e o Fabrício colocaram, a próxima edição do Fórum vai tentar colaborar nesse sentido de forma bastante pragmática. Nós vamos ter 4 atividades, uma em junho, em Brasília, na expectativa de auxiliar o trabalho que o ID já desenvolve de advocacy junto à questão da legislação. Uma segunda edição em novembro, no Rio de Janeiro, com o BNDES, tendo o BNDES como protagonista para falar de todo esse estudo, esse empenho que o BNDES está fazendo para poder incentivar de forma mais expressiva os endowments. E o terceiro evento vai ser em abril, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, com o objetivo de reunir os maiores filantropos de endowments do mundo, onde a gente vai ter um espaço para entender por que determinados filantropos colocam numa instituição, não colocam noutra, e vai ser também uma espécie de vitrine de pitching para instituições brasileiras que estejam com governança, que estejam capacitadas para buscar recursos internacionais, possam apresentar seus trabalhos. E, por último, um fechamento em maio, aqui em São Paulo, para o mercado financeiro. É isso. Obrigado. Antônio Grassi. Boa tarde. Primeiramente, quero parabenizar a organização do evento, agradecer pelo convite, estar mais uma vez participando desse tipo de debate. Digo mais uma vez porque, em encontros anteriores realizados lá no BNDES, eu também estive presente, e dizer que, de toda maneira, a ideia, e a proposta da gente poder estar pensando sobre a questão dos fundos patrimoniais já é bastante estimulante. O Ricardo sabe disso, do nosso entusiasmo com essa questão. Algumas palavras ditas aqui colocam, inclusive, a minha presença como representante do INHOTIM de uma maneira com muito entusiasmo, com muito prazer de estar aqui. Gestão, governança e imediatismo são palavras que circularam pela mesa, são questões que nós temos, não só em função de acontecimentos recentes que todos acompanharam, mas como também ao longo da instituição, desenhado de uma maneira muito sólida. E hoje a gente tem muita segurança para poder tratar desses temas que dizem respeito à governança, à gestão, e que, obviamente, tem a ver com o legado. O imediatismo que me vem aqui vem provocado até por uma questão que a gente já tinha colocado na última reunião. Nós vivemos hoje uma situação em que a média das instituições brasileiras, eu posso garantir que a média e até, de uma certa maneira, a maior parte delas não alcança essa questão de que nós temos uma procura imediata pela manutenção, pela captação diária, para manter as nossas instituições cobrindo seus custeios. Estou falando das privadas. Vou chegar ainda nas públicas, que a situação é bem pior. No caso da situação das instituições privadas, essa corrida atrás dessa manutenção, ela se dá, na maioria dos casos, apelando por recursos que são, muitas vezes, na maioria mesmo, de recursos incentivados, ou seja, da renúncia fiscal, ou seja, da Lei Rouanet. É claro que, no âmbito de instituições até internacionais, nós não fugimos muito dos modelos que vêm desde o Louvre, onde a captação via bilheteria é insignificante dentro da sua manutenção, mas que tem um corpo sólido de amparo, tanto de instituições municipais como federais, e principalmente como ciclo de patronos e de doadores, de instituições como o MoMA, por exemplo, que tem mais de 700 dentre os seus
doadores e patronos, tem mais de 700 brasileiros. Esse é um dado muito importante. E que nós vivemos uma situação média de que praticamente a metade dos recursos das instituições mais bem resolvidas vem dessa questão da possibilidade de captação via renúncia fiscal. Eu temo que, quando a gente coloca essa palavra imediatismo, a gente pode estar também menosprezando um pouco essa batalha dura da manutenção dessas instituições. Coloco isso porque, em algum momento lá atrás, nós tivemos uma disputa, essa não é uma boa palavra, em relação a recursos de renúncia fiscal com a área do esporte, onde discutimos se esses recursos viriam da mesma calha, foi um termo que eu aprendi naquela época que a gente brigava com isso, lá no Congresso Nacional, né, de separar as calhas, para que a gente não estivesse disputando os recursos do esporte para a área cultural, né. E a preocupação que eu acho, e veja bem, quando eu falo a preocupação, isso não invalida e nem tira nenhum mínimo de entusiasmo que eu tenho pela questão dos fundos patrimoniais. É de como lidar com essa questão, do ponto de vista até das PLs que transitam no Congresso, lidando com a renúncia fiscal, para que a gente não possa estar priorizando uma questão em nome da necessidade de legado, de não trabalharmos no imediatismo, né, de instituições que dependem fundamentalmente dessa renúncia fiscal para a sua sobrevivência. Eu acho que esse é um ponto que a gente deveria ter uma preocupação com ele. Ao mesmo tempo, ao contrário da questão como se desenhou no MASP, que é invejável, e acho que é muito estimulante saber que o MASP está com essa perspectiva, acreditando que não adianta ficar pensando agora, né, de consolidar essa questão do legado, me parece claro, ouvindo MASP e IBRAM, de que essas questões, no momento, dos fundos patrimoniais, não deveriam passar para as entidades públicas. Me parece que o formato com que imediatamente a gente pode enxergar de consolidar uma governança, de ter garantias de legado, nos exemplos citados pelo MASP, estão longe de serem atingidas pelas instituições públicas. Porque qualquer formato que a gente pense, seja passando por OS, por associação de amigos, ela não nos dá, a meu ver, uma segurança dessa governança e desse legado, como a gente procura saber agora. Então, assim, eu gostaria de lançar essas duas provocações, principalmente no debate que a gente está fazendo, que diz respeito à questão da renúncia fiscal, como que a gente vai lidar com isso, como é que o Fabrício vai me garantir que o BNDES, ao optar em trabalhar via renúncia fiscal, talvez o BNDES não seja um bom exemplo, mas um exemplo de um patrocinador privado que vai optar em trabalhar da renúncia fiscal, priorizando o fundo patrimonial e não os projetos de manutenção das instituições, os seus planos anuais, tudo isso. Esse é um ponto. Mais uma vez, repito, não digo com isso que isso desabone o projeto como um todo, né? E a outra questão é essa questão de se não seria, talvez, num primeiro momento, a consolidação das entidades privadas, um primeiro passo mais sólido, para depois se pensar em como se desenhar um formato que entrasse as entidades públicas, os museus públicos. São os dois pontos que eu queria colocar. Obrigado. Obrigada, Grace. Cris Olivieri. Eu posso só fazer um comentário com relação ao primeiro ponto? Não sei se é possível. Eu acho que a gente faz termina, os não sei comentários qual e foi a volta para a mesa, Depois daí eu queria para os fazer um diversos. Por favor, anotem as observações, eu também tenho. Boa tarde, eu queria parabenizar a todos. O evento é realmente bastante importante para o segmento e para quem trabalha nessa área de artes visuais. Só dando uma pala aqui no Graça, antes de entrar no que eu pensei em falar, eu acho que a instituição, para ela montar um fundo patrimonial, ela tem que estar num estágio de governança, de gestão e de profissionalização tal que ela vai saber dizer para esse patrocinador, meu querido, dos seus 20 milhões, 5 terão que ir para a programação e 15 para o fundo, ou 50-50, ou senão, eu sinto muito, eu não quero seu dinheiro. Porque eu não posso querer ter um fundo para sobreviver daqui a 50 anos e não chegar lá. A pessoa que estiver fazendo a doação tem que entender que eu preciso chegar lá, eu preciso
para ter o fundo, poder usar o fundo, eu preciso ter um dinheiro de manutenção. Então, eu imagino que essa governança, que essa gestão vai estar nesse lugar. E aí eu já coloco o que eu pretendia dizer, que assim, as instituições culturais no Brasil, com esta cara de terceiro setor, elas se reproduziram, talvez, nos últimos 25 anos, de maneira maior quantidade. Se você tirar meia dúzia de instituições que já existiam, então, é muito novo. A ideia mesmo de como é que funciona essa estrutura, qual é o papel do conselho, qual é o papel de todas as pessoas que têm que estar envolvidas naquela instituição, é uma coisa nova, e acho que é por isso que a gente só está chegando nessa ideia de fundos patrimoniais hoje, quando você já tem algumas instituições com alguma musculatura, razão pela qual eu discordo um pouco da ideia de que qualquer instituição poderá ter um fundo. Eu acho que não. Eu acho que serão instituições maiores, se não de tamanho, de consistência, de solidez. Você precisa primeiro construir uma relação muito forte da instituição com a sociedade, com os seus mantenedores, com o seu público, para poder chegar num fundo patrimonial. Por outro lado, também o que eu acho importante é assim, a gente da cultura passou nos últimos anos por um momento, ou por vários momentos, de ser sempre o primo pobre, de ser sempre profundamente desrespeitado pelas legislações, pelos gestores públicos, e ser tratado, todo mundo é tratado de maneira como se todos fôssemos criminosos. Então, a gente mal tem a lei do fundo e a gente já está pensando como é que a gente vai fazer para se justificar para o Ministério da Cultura que aquele dinheiro... Muita calma nessa hora. É assim, se a gente vai ter uma lei de fundo patrimonial, me parece que seja com incentivos fiscais ou sem incentivos fiscais, esse dinheiro tem uma função. Ele está sendo depositado num fundo patrimonial de uma instituição sem fins lucrativos, que conseguiu que várias pessoas da sociedade civil entendessem que aquele projeto era um projeto importante para a sociedade, importante para a sua perenidade, e, portanto, resolveram colocar aquele dinheiro lá. Ainda que ele seja incentivado e que a gente possa assumir que ele seja público, porque ele é de uma renúncia fiscal, ele está atendendo a sua finalidade no momento em que ele é colocado nesse fundo patrimonial. E ponto. Não cabe, a partir daí, o Estado achar que ele tem que mexer neste dinheiro, porque esse dinheiro tem regras para ser mexido. O fundo patrimonial não é uma coisa que você coloca lá e um dia tem $1 bilhão e a gente junta aqui e fala, vamos fazer uma festa. Ele tem uma regra, eu só posso usar parte dos seus juros, eu só posso usar para determinadas questões, ele tem uma governança, ele tem uma regra de aplicação. Então, assim, ele é um fundo de interesse público por definição. E, portanto, a renúncia está justificada na sua finalidade. E eu acho que a gente precisa assumir esse lugar, porque se a gente não assumir esse lugar, a gente já vai começar a entrar num lugar que não está adequado, né? Que não está adequado para o que está sendo apresentado. Então, acho que é importante a gente ter isso. E, por fim, ele é um fundo autônomo. Ele é autônomo das pessoas. A Juliana falou isso super bem. Hoje a gente tem o MASP tem um presidente, daqui a 4 anos tem outro, daqui a 20 tem outro, e o fundo não está lá para servir à vontade de ninguém. Ele está para servir ao interesse público, ao interesse da instituição. E aí, com esta característica e as devidas adequações, ele vai servir para o museu privado e ele vai servir para o museu público. Porque, especialmente no museu público, já que a gente tem tanto medo do Estado, ele tem que estar blindado do gestor público de plantão. E também do gestor da instituição privada. A gente também já teve malucos em instituição privada, então tudo bem. Tem que estar... Quem é o gestor não importa. O fundo tem as suas regras, e aquelas regras têm que ser observadas. Então, a ideia, inclusive, eu não conheço todos os PLs, mas num dos PLs é bastante assim, é um fundo independente, com CNPJ próprio, com regras próprias, governança própria, conselho próprio, e que transfere um pedaço dos juros para a instituição. Eu acho que a gente tem que tentar focar nesse lugar para a gente mesmo não se perder nesse mundo fiscal, burocrático, maluco. Obrigada, Cris. Silvia. Desculpa, Silvia. Ganhamos tempo. A meu ver,
o fundo ele pode existir, sim, para os museus públicos, desde que a gestão deles seja totalmente independente e privada. E aí eu corroboro exatamente o que a Cris acabou de dizer. E acho que, de fato, nós temos que ter... As instituições não são todas que podem ter o fundo patrimonial, até porque o volume de dinheiro necessário para isso, para que seja, de fato, efetivo, para contribuir para uma programação, para um restauro, para qualquer atividade, não é um dinheiro pequeno. Sempre será um volume muito consistente e, portanto, não é um museu do interior de uma cidadezinha de 30 mil habitantes que vai ter essa capacidade. Então, eu acho que isso é relevante. E o outro ponto que eu queria colocar é que eu acho que o Fundo Patrimonial deve nascer junto com o museu. Nós estamos vendo lá no Rio de Janeiro uma crise enorme dos museus recém-criados que estão já colocando a língua para fora porque não tem recursos para gerir. O Estado está falido, não coloca recursos para os museus e eles não têm aonde se socorrer. A lei de incentivo à cultura não é adequada para fazer a manutenção desses museus. Ela é para projetos. Então, a meu ver, o Fundo Patrimonial deve nascer junto com as instituições e, logicamente, os privados são mais beneficiados, lógico, porque eles podem vir junto com um acervo, vem junto um fundo patrimonial, mas o museu público também deve pensar nisso. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de colocar. Obrigada, Silvia. Antes de passar a palavra para a Claudinelli Ramos, que tinha pedido uma intervenção, quem da plateia tiver questões a colocar à mesa ou sobre esse tema, que encaminhe por escrito, por favor. Acho que tem um pessoal que está passando aqui no lado, de forma a otimizar o tempo e a gente vê se consegue responder algumas das questões suplementares ao final do debate. Cláudia. Bom, obrigada. Também agradeço muitíssimo pelo convite, pela oportunidade. Espero não destoar demais, porque tenho achado todas as falas muito instigantes, mas eu trago uma preocupação que coincide um pouco com a ideia de que é preciso distinguir o que é pensar essa questão no âmbito dos equipamentos públicos e dos equipamentos privados, mas eu quero introduzir algumas outras preocupações nisso. Eu acho que seria muito sedutor e muito fácil chegar e fazer um discurso de defesa dos endowments. E hoje, no poder público, nas várias esferas do Brasil, essa é uma discussão que atrai muito, porque é uma maneira que se enxerga para desincompatibilizar o poder público da obrigação de custear os equipamentos. E eu tenho certeza que não é esse o objetivo aqui. Porém, se não houver um cuidado muito grande, é isso que acontece. E eu não preciso citar nada fora do real, eu posso dar um caso concreto, né, aqui do nosso estado, aqui da minha secretaria, né, que é o caso da Fundação OSESP, que criou um fundo patrimonial desde o início da sua instituição, inclusive, Silvia, que é de fato muito recomendável, e que conseguiu constituir um fundo que chegou a 80 milhões de reais, e que hoje tem menos de 80 milhões de reais, e que hoje tem menos de 40 milhões, porque houve um momento em que o país entrou em crise, e o Estado entrou em crise, e a gente vai sofrer uma pressão muito forte do governo para que dinheiros que estejam parados sejam utilizados para que a gente possa distribuir melhor o pouco recurso que existe. E a população não vai ser contra essa medida, né? Porque não houve um convencimento, não houve uma mudança de mentalidade, né? que permitisse a defesa da manutenção daquele fundo sem mexer no principal. E nem a própria classe cultural é completamente contra, na medida em que a gente vai ter outras organizações sociais defendendo que se use mesmo aquele dinheiro, porque daí o restante que sobra pode ser partilhado entre as outras.
Então, eu acho que assim, a primeira coisa, aí falando do lado do poder público, nós temos alguns mecanismos instituídos que precisam funcionar. Né? Tem Fundo Nacional de Cultura, fundos estaduais de cultura, esses fundos precisam operar plenamente. Eles não podem ser alterados, eles não podem ser contingenciados, eles não podem ser usados para pagar dívida ou o que quer que seja. A gente precisa implementar os fundos setoriais para museus, para bibliotecas, e a gente precisa avançar num estudo que é um pouco diferente do regramento dos endowments privados, para a constituição dos fundos dos equipamentos públicos, né? Para que a gente possa ter o fundo da Pinacoteca, da OSESP, da Orquestra Sinfônica, para que a gente possa ter o fundo da Biblioteca de São Paulo, etc. Então, esta é uma discussão que precisa avançar, e acho que, nessa hora, quando a gente vai pensar num paradigma internacional, tem sido, para a gente, mais interessante considerar, por exemplo, a Alemanha, né, cujo último relatório demonstra 1,7% aplicados dos seus gastos públicos totais na área de cultura. Você vai ver 0,8% do orçamento da federação, 1,8% da média dos 16 estados, 2,4% do orçamento dos municípios, aplicados diretamente na cultura. É isso que a gente, do lado do poder público, precisa trabalhar, e a gente precisa do apoio da sociedade, porque nós, só de dentro, não vamos conseguir. E aí, a minha perspectiva aqui é que a gente possa aproveitar esse momento, né, turbulentíssimo, para pensar que as eleições estão aí, e a gente tem uma janela de oportunidade entre agora e as próximas eleições, para ver o que a gente consegue avançar nesses projetos de lei em andamento, para benefício da implementação dos fundos de endowments e também para os programas de governo que vêm, porque a gente precisa garantir que a cultura seja uma política de Estado, né, que ela possa ser fomentada no médio e longo prazo. E, por piores que sejam muitos dos nossos representantes, a gente sabe, até porque a gente teve recentemente representantes no Poder Legislativo assassinados porque faziam o seu trabalho, a gente sabe que tem gente boa e que a gente pode eleger gente melhor. Né? Então, eu acho que um apelo muito importante é que a gente se engaje nessa construção dos programas de governo. E aí, só para caminhar para o meu encerramento, que eu já estou avançando demais no tempo aqui, tem uma outra questão que é muito importante, aí, de novo, falando da questão das organizações sociais, porque, além da discussão que a gente tem dos fundos públicos, né, existe uma discussão dos fundos vinculados aos equipamentos culturais, geridos por organizações sociais, né? Onde isso é um mecanismo que hoje já existe nos contratos de gestão para transferência do dinheiro de patrocínio de um contrato, quando há excedente no final, para outro. Isso não é fundo patrimonial, mas é o excedente de captação. A gente precisa avançar nessa discussão para a viabilidade de transformação desse recurso em fundo patrimonial, assim como a gente precisa avançar na constituição dos fundos patrimoniais para as entidades que são OSs. Né? E aí é uma outra história que envolve o conjunto geral dos equipamentos. A participação dessas entidades é muito importante. Né? De novo, a gente não vai construir nada que seja unilateral. Não dá para elas, de um lado, se mobilizarem sem sentar com o Estado, nem para o Estado, na canetada, resolver a questão. Então, eu acho que esta é uma construção que a gente precisa avançar conjuntamente. Infelizmente, a gente tem sentido que há entidades que preferem legislar exclusivamente em causa própria e não no conjunto. Né? E eu acho que a gente tem aí que aproveitar, de novo, insisto, uma janela de oportunidade que corre o risco de nos colocar numa situação muito pior se a gente não enfrentá-la com sabedoria e muita união agora. Obrigada. Obrigada, Claudinelli. Eu vou perguntar se houve perguntas por escrito. Não. Então, eu vou passar a palavra para a mesa. A Juliana queria fazer um comentário. Na verdade, a Cris foi ela levou bem adiante o que eu ia falar, mas eu queria falar que o Graça falou, que eu acho que é uma super consideração, mas eu vejo as coisas como ela bem colocou. Primeiro, eu acho que elas têm uma linha cronológica muito clara, né? Você não pode colocar os carros à frente dos bois, apesar de eu achar que as instituições têm que ser já
fundadas com o fundo de endowment, mas você não consegue fazer o contrário, você não consegue ter uma gestão com uma má gestão que você vai ter um fundo de endowment que vai produzir qualquer tipo de fruto. Isso é impossível. É impossível, inclusive, fazer a captação disso, que você não vai conseguir captar nenhum recurso. Pode bater na porta de qualquer um, se você não está com as suas contas em ordem, ninguém vai te doar dinheiro para deixar o seu legado. Mas eu achei muito interessante isso e queria só dizer que eu acho que são coisas que são paralelas depois que elas acontecem. Eu não acho que são coisas que são alternativas. Eu acho que foi muito isso. Então, quer dizer, hoje, quando a gente não recebe no nosso fundo de endowment de recursos via Lei Rouanet, por conta da falta do instrumento jurídico para isso, e para a gente evitar qualquer tipo de controle distinto daquele que os recursos privados já exigem, mas a gente vê que, quando a gente pede para uma pessoa física um dinheiro para o fundo de endowment ou qualquer tipo de doação por uma obra de arte, a gente vê que são coisas complementares porque a gestão já está andando e a governança já está implementada e a confiança já existe. Então, eu não vejo como coisas excludentes, eu vejo como coisas que se somam. Era mais ou menos isso. Eu acho que eu vou mais ou menos por aí. São coisas que se somam, sempre, né? Eu acredito que todos aqui, nós que trabalhamos com cultura, a gente entende que todas as ações são um somatório de pequenas e grandes coisas que possibilitam a gente fazer a gestão cultural da forma que, nas nossas instituições, no nosso dia a dia. E por aí é que eu fico pensando, sabe, sobre essa questão dos fundos patrimoniais para museus públicos. Eu acho que eles são absolutamente viáveis, sabe? Eu acho que essa proposta da criação de fundos vinculados, fundos patrimoniais vinculados, ele é uma realidade possível, certo? Que fortalece, por exemplo, como eu falei aqui, se a gente fortalecer o aspecto, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo das associações de amigos dos museus, e qualificar, porque eu acho que o processo de se criar um fundo patrimonial, ele é um processo de reforçar a governança da instituição como um todo, certo? Então, eu acho que por aí a gente começa a caminhar. Então, se eu estou pronto para fazer um endowment, é porque, realmente, como o Cris falou, eu estou preparada, eu tenho um modelo de governança que vai suportar aquele projeto. E eu acho que, nesse sentido, a gente falar de fundos patrimoniais vinculados para o poder público, para museus públicos, ele é absolutamente viável. Você qualificar a sua associação de amigos para que crie um fundo independente, que possa ser gerido independente de governos, de oscilações políticas e de governo, eu acho que ela é absolutamente viável, pertinente, né? O nosso papel aqui, como gestores públicos, gestor de uma política nacional para os museus, e ali incluídos os museus públicos, é procurar mecanismos para fazer essa soma de pequenas e grandes coisas para a gente conseguir nossa gestão. E o Fundo Patrimonial, para mim, é uma delas, né? Graça, corre-se o risco da história da calha que você falou, de você criar fundos públicos e fundos privados e a gente concorrer pelos mesmos fundos, sabe? Isso... mas a gente já concorre mesmo, né, dessa história. Essa disputa, né, como você falou, sobre os fundos. Acho que a gente tem que tomar esse cuidado, como a Claudinelli colocou, dessa questão do Estado, não o Estado, o órgão gestor da cultura, não digo o Ministério da Cultura, mas os nossos parceiros, né, de planejamentos e etc., sentir a criação de um fundo patrimonial como a desoneração do Estado, né, para a administração daquele equipamento, isso é um cuidado que a gente tem que tomar. E eu acho que o caminho a ser seguido, acho que a gente está no rumo certo, esse estudo que a gente está levando à frente, justamente para entender melhor como que seria essa modelagem de um fundo para museus públicos, certo? Seja ele para o museu mesmo, para a gente caminhar para a alteração da legislação pública para comportar fundos diversos, né? Fundos para museus, por exemplo, a gente tem até um projeto de lei criando um Fundo Nacional de Desenvolvimento dos Museus, rodando no Congresso Nacional, ou para a criação de fundos vinculados, né? Eu acho que são absolutamente questões viáveis. Sim, Paulo.
Bom, eu acho que o primeiro ponto dos endowments é a questão de atrair capital privado. A ideia é atrair capital privado. Seja ele, né, eu até mencionei nessa passagem privado para público, tal, mas e ter uma gestão privada. Ter uma gestão que vai ser, inclusive, tenha regras claras. Eu acho que a gente tem que dar todos esses contornos para ter certeza que essas regras existem e que elas têm que ser respeitadas, mas que elas têm que ser, inclusive, fiscalizadas pela sociedade civil. É a gente fiscalizando a gente mesmo. Né? E trazendo um recurso que está aí à disposição, o Brasil é o país que figura na posição 17 em número de milionários. 17. Cadê esse dinheiro? Esse dinheiro está aí. E quando a gente olha, por exemplo, para a Lei Rouanet, menos de 10% da renúncia possível é usado por pessoas físicas. Por quê? Tem muita gente que tem medo de cair na malha fina, sei lá, tem uma série de razões que as pessoas não conhecem, o que seja, mas esse recurso poderia ser atraído, poderia estar nos museus, poderia estar no equipamento público. Quem que não quer ver na sua cidade um equipamento público bonito, funcionando bem, bem cuidado? Eu acho que tem um trabalho aí a ser feito, mas é importante, eu só queria fazer essa... Né, é um recurso privado, e a ideia do incentivo fiscal é para ser um impulsionador. Existem estudos econométricos que mostram que a propensão a doar aumenta com o incentivo fiscal. Então, você precisa dar um empurrãozinho. E acho que quem doa, sabe, você começa a doar, e você fica, ai, não, será que vai ser... E depois começa... Né, hoje, semana passada, estava com um doador que, na verdade, foi ontem, num evento da Folha sobre cultura e doação, que o doador falou assim, não, é quase que nem uma droga. Você começa, aí você fica, você vai, quando você vê, você está viciado. Né? É uma pessoa que já fez muito pela nossa cidade e pelo nosso país, mas precisa dar um empurrãozinho, precisa começar. E a gente precisa, por isso que é importante, né? Por isso que eu tenho uma crença, e sou economista, estudei alguns desses estudos para entender, porque realmente, às vezes, você precisa de um empurrãozinho para começar. Mas eu queria só... E aí, quando a gente fala de legado, quando você planeja a sua aposentadoria, você fala, bom, eu vou ter que ter uma renda X ao longo de tantos anos, tal. Aí, chega lá, quando você está aposentado, você tem aquele dinheiro, você fala assim, ai, mas eu queria tanto comprar sei lá, um carro novo. Ah, não cabe no orçamento. Você vai lá e compra. O que acontece? Vai faltar lá na frente. Então, ela deu o exemplo da USESP. A USESP tratou esse fundo como um fundo de reserva. O problema não é o conceito do fundo patrimonial. O problema é o uso que você dá para ele. Tratou como um fundo de reserva. Na hora que faltou dinheiro, você tira o principal. Não é esse o conceito. E a gente precisa que a lei dê o contorno para que esse recurso fique, no mínimo, 20 anos lá parado, ou que seja, que tenha um horizonte de longo prazo. Porque, se não tiver... Se você pode se reunir e resolver gastar isso em 5 anos, não é fundo patrimonial. E esse é o problema da legislação atual, né? Depende muito da governança ser realmente forte e confiável para que isso aconteça. Eu acho que alguns de vocês devem saber, tem muitos empresários brasileiros que criaram endowments lá fora. A grande maioria deles tem seus trusts, suas foundations, e não tem aqui. Por quê? Porque não tem, e eu já ouvi isso de alguns doadores, não tem segurança do dinheiro, não sei o que vai acontecer amanhã, se esse dinheiro vai sumir. Fundação, você tem, né, todo o Ministério Público. Esse dinheiro pode, de repente, ele achar que a gente não está fazendo direito e vai para outro lugar. Então, a gente precisa dar essa segurança, a gente precisa olhar para o lado de cá também da mesa, né? Não só do lado das organizações, mas do lado de quem vai colocar o dinheiro e dar essa segurança. Então, acho que essa é uma questão importante. Concordo plenamente que vale para o público, para o privado. Né? A ideia de você ter amigos do museu faz todo sentido. Uma gestão privada que vai cuidar daquele equipamento público, eu acho que é um caminho muito importante. Fico feliz de saber que vocês já estão considerando esse caminho. E uma outra questão que, rapidinho, 2 coisas. Intermediários. Tem uma preocupação, e a gente sofre isso muito no terceiro setor, principalmente na área social. As pequenas não vão se beneficiar dessa lei. Os pequenininhos, né? Como assim? Uma lei que só vai beneficiar os grandes, que já têm capacidade de captação? É preciso ter gestão, é preciso ter governança. Então, tem essa questão. Para isso, vão ter os intermediários, vão ter outros fundos. Então, na área de direitos humanos, tem o Fundo Brasil de Direitos Humanos,
que capta recursos e doa para essas organizações de base. A gente tem o caso do Fundo Elas, que também trabalha com a questão da mulher e doa para organizações pequenas. Baobá, na questão racial. Vão surgir os intermediários que vão fazer esse trabalho de ter um endowment e distribuir isso para as organizações menores, que não têm condições de entregar e comunicar, né? Não é só ter, comunicar. E, por fim, isso a gente ouviu, né, no trabalho do Fórum de Endowments, de um grande doador. Ele falou, eu faço parte do comitê de investimento de um endowment lá fora, de um fundo patrimonial lá fora. E aí as pessoas precisam entender que, quando eu estou lá, eu não sou. Né? Eu estou ali prestando, né, cuidando daquele recurso, amanhã é outra pessoa que vai estar no meu lugar. Eu só estou, eu não sou. Então, também nesse processo de governança, pensar na sucessão. Como é que você mantém aquilo? Né? Não pode ser uma figura, né? E isso acho que é muito importante, ter esse processo sucessório para que essas instâncias continuem e perdurem. Obrigada, Paula. Eu só vou completar aqui o ciclo da mesa, depois o Ricardo pediu a fala novamente. E, antes de passar a palavra para o Fabrício, queria fazer 2 comentários. Um em relação à renúncia fiscal, e eu acho que daí, se tratando de endowments, tem 2 aspectos. Não, o comentário anterior a esse. Eu acho que um dos trabalhos que a gente tem na Secretaria da Economia e da Cultura, e agora a atual gestão, o ministro Sérgio Saleitão tem tentado comunicar isso, é trazer, de fato, os números da cultura, o impacto que ela tem na economia, etc., e dar visibilidade aos nossos setores em relação a outras esferas do governo para que se tenha um entendimento. Eu acho que, né, a questão da Lei Rouanet e dos incentivos, a gente, enfim, nos batem de todos os lados e tal, a visão, né, da sociedade nem sempre é positiva, mas é importante dizer que a renúncia representada pelo setor da cultura é 0,66 de toda a renúncia do Estado brasileiro, ou seja, né, montadora de automóvel, outros setores e tudo mais, comem um pedaço muito maior do que a renúncia fiscal que é investida em cultura. Então, assim, é importante comunicar isso. E eu acho que, sim, a gente precisa brigar por uma fatia maior nesse teto. Né? Então, acho que há espaço aí para ampliação disso, e isso é importante. Eu acho que isso pode impactar nessa discussão de endowments. E a questão da renúncia, enfim, tem um aspecto dos projetos de lei e a previsão de incentivos fiscais para investimento em endowment, e tem a questão da Lei Rouanet. Né? Então, a tramitação dos projetos tem o seu tempo, enfim, no trâmite legislativo e tal, mas a discussão da inserção dos fundos patrimoniais na Lei Rouanet, ela ocorre paralelamente. Talvez o Lucas possa dar uma ou outra palavra. A gente hoje não tem aqui na mesa, estava previsto, mas, infelizmente, não temos um representante da CEFIC, que é a área do Ministério da Cultura, que trata da Lei Rouanet especificamente. Mas eram esses 2 comentários, Fabrício. Primeiro, Paulo, fazer uma correção aqui, uma gafe minha no primeiro bloco. Não agradecer a você, o IDS, pela parceria de primeira hora e todas as horas em endowments e no projeto de lei. Citei a SEC, falha minha não ter citado você, o IDS, corrigido aqui. Bom, tentando fazer uma mescla aqui dos comentários, o seu comentário é absolutamente corretíssimo. Se uma instituição está começando hoje, ela deveria, sim, pensar, a partir de hoje, a aplicação, o uso do endowment, se vale a pena, não vale, enfim, fazer essa reflexão, isso é um ponto a destacar. Tentando fazer uma apanhada aqui do que o Grazi e a Cris falaram, Grazi, é difícil, né? Tem que fechar o orçamento todo ano e ainda tem uma demanda adicional, né? De formar uma poupança para uso futuro. É isso mesmo, assim, acho que é um desafio a mais. E o que a gente tem tentado trabalhar é que as instituições incorporem isso no seu próprio planejamento. Né? Esse adicional para fazer parte do planejamento anual, que seja, então, né? E haver uma discussão entre os gestores de que forma isso é possível de fazer, se uma campanha adicional, como faz, enfim, aí tem vários mecanismos a discutir.
A Paula acho que já falou bastante, mas eu quero enfatizar, não há aspecto legal, eu acho, que dê suporte pleno se a gente não consegue construir confiança, se a gente não consegue construir reconhecimento. Então, alguém só vai estar disposto a aportar recursos a uma instituição se essa pessoa, grande ou pequeno doador, vê ali reconhecimento no trabalho que é feito e confiança de que aquele trabalho vai continuar a ser feito naquele molde. Então, acho que é isso que a gente precisa ainda evoluir, e aí os aspectos de gestão e governança, né? Sucessão, quero sublinhar também, é outro ponto que a gente não fala em instituição cultural. Ninguém pensa em sucessão. Tem que se pensar em sucessão, fundamentalmente, né? E com base, né, acho que nesses pontos, se construir também, né, uma vez que a instituição tem essa discussão interna, ter uma comunicação com o seu público, uma comunicação com os seus potenciais ou atuais doadores, que fale bem isso, fale esse momento, fale sobre esse amanhã, sobre essa necessidade do hoje, e, enfim, tente com isso endereçar um desafio que hoje já não é pequeno e ele passa a ser certamente maior. Para fechar, acho que o último ponto, assim, a gente, novamente, tem falado, trabalhado muito a questão do endowment, mas o endowment ele não necessariamente vai ser tábua de salvação para todas as instituições. Não vai, não será, né? Existem outros mecanismos que a gente ainda passa a trabalhar, conhecer, crowdfunding, valorização das marcas, né? Que tipo de serviço associado você pode ter na sua instituição. Há campo para a gente evoluir ainda nesses outros aspectos, né? E com eles também trazer valor, reconhecimento e potenciais doadores para as captações. Enfim, acho que é importante a gente debater todos esses caminhos. Bom, não tenho um comentário específico, na verdade, agradecer aos diversos inputs recebidos da mesa e da plateia, a colocação da Silvia, do Levis, que foram todas relevantes a pensar a redação desses projetos de lei especificamente. Com relação ao rebatimento na Lei Rouanet, essa é sim uma possibilidade, talvez a mais imediata fosse algum parlamentar apresentar uma emenda alterando a Lei Rouanet, né, para permitir que as doações também fossem destinadas à constituição de fundos patrimoniais. Acho que é uma possibilidade que a gente deve trabalhar assim. Queria fazer um comentário em cima da fala da Cris Olivieri, da Silvia e da Claudinelli, mas pegar só um último ponto aqui, pegando o que o Fabrício colocou, lembrando que, de fato, a questão da sustentabilidade financeira de qualquer instituição perene, ela passa pelo endowment, mas não é, como ele colocou, só o endowment. Então, eu acho que tem um aspecto que a gente não falou aqui, que é a constituição, quando a gente falou de legado e construir pensamentos, na verdade, a constituição de orçamentos de longo prazo. Porque quando você pensa no museu, você tem o custo fixo do museu, o custo programático do museu e um custo futuro, que pode ser esse custo futuro, uma parte, um fundo de reserva, uma outra parte, um fundo de endowment. E, obviamente, a sustentabilidade vai passar por tudo, desde captação de recursos via leis de incentivo, bilheteria, serviços, marketing, comunicação, etc., e também o endowment como uma ferramenta. Então, eu acho que é importante essa percepção, até para a gente perceber que existe um outro dinheiro que o mercado cultural não está trabalhando e percebendo, que é o dinheiro de longo prazo, que ele só é possível quando essa governança de longo prazo existe. Então, para isso acontecer, daí pegando o discurso da Paula, a gente precisa também abrir um pouco os ouvidos e a cabeça para ouvir o que está na cabeça dos doadores. O que levaria uma família, um filantropo, a deixar parte da sua herança para uma instituição cultural? Então, tem esse pedaço da história que a gente precisa absorver. Do discurso da Cris, que eu acho que a gente pulou isso, curiosamente isso acabou não aparecendo, apareceu um pouco na fala da Juliana no início, que é, na verdade, e na própria fala da Cris, que é o papel do conselho, né? Independente da estruturação jurídica, e seja a forma como o conselho possa atuar, o fato concreto que o endowment ele só é possível
quando a sociedade civil abraça aquela instituição e percebe que ela tem, de fato, uma missão e uma função de perenidade. Então, de fato, o endowment não vai ser para todos, não apenas por uma questão de governança e de gestão, mas até por uma questão de personalidade daquela instituição, né? Tem algumas instituições que são, de fato, personalistas, então é um grupo de dança que é da família e que tem todo o potencial de ser perene, mas não necessariamente ele quer ser perene ou ele precisa ser perene. Então, precisa colocar essas coisas na mesa, porque não tem nenhum problema também de ter começo, meio e fim, desde que isso seja conversado. E concordo, o último ponto extremamente relevante que a Silvia trouxe, que é a questão... a gente tem construído museus no Brasil em valores estratosféricos, muitas vezes, né? Nós temos, não vou citar casos, mas nós temos casos de montantes muito elevados, que é óbvio, quando você começa um projeto de construir um novo museu, e naquele momento existe um contexto onde está sendo levantado 300, 400 milhões de reais, como é que não está sendo pensado de que o museu não vai ser de 400, ele vai ser de 200 ou de 300, e vai ter um pedaço que vai nascer com a pedra fundamental do endowment. Então, pensar o endowment a partir do zero, como a gente tem feito, e o trabalho que o Márcio está desenvolvendo, ele é possível, ele é necessário, mas ele é muito complicado. Então, quando a gente... É muito complexo, né? A gente tem que pensar nas próximas instituições que elas surjam já com os endowments. Nós estamos montando o Museu Judaico de São Paulo, que já nasce com endowment, e uma das estratégias foi montar um conselho, que é o Conselho Jovem, que está justamente responsável apenas pelo futuro. É isso. Bom, obrigada. Acho que o Saron tem um comentário final nessa mesa. Então, um minutinho, então. Eu acho que quando a gente fala de endowment, a gente fala de um conjunto de questões que abalam o sistema cultural brasileiro há muito tempo, né? No fundo, o endowment aparece com mais intensidade, é como na psicanálise, né? A gente deseja o que não tem. Quando tem, né? Então, agora a gente está desejando endowment, e tem que ser essa pauta, não há dúvida nenhuma. Mas o endowment nos faz ter um debate muito além do próprio endowment. Eu acho que isso é o valor desse debate aqui. Nós estamos debatendo como a gente sai de um ciclo que a própria Lei Rouanet, ou o modelo de gestão cultural dos últimos anos, nos impôs. Eu costumo dizer que a gente foi localizado nos últimos anos pelo CEP. O C da catraca, todo mundo resolveu querer rodar, girar a catraca, quanto mais pessoas, melhor, era um significado de qualidade, e não necessariamente é. Às vezes é, mas não necessariamente. O E do espetáculo, todo mundo investindo nos fogos dos artifícios e muito pouco no artista ou na atividade cultural em si. E, por fim, o P dos prédios, que você acabou de tocar. Um monte de gente saiu fazendo prédio, né? Agora, a catraca, o espetáculo e o P se derreteram quando derreteu a commodity brasileira, né? E, ao derreter a commodity brasileira, nós nos vimos numa profunda crise, não só no setor econômico, mas em todo o Estado brasileiro e na sociedade, que nos fez perceber que não dá para continuar rodando a catraca com essa velocidade, porque nós não temos energia, não dá para gastar dinheiro com fogos de artifícios, porque a gente tem que se voltar mais uma vez, e ainda bem, para o núcleo do que a gente faz, e não dá para fazer prédios, como a gente fez nos últimos tempos. E não foi só o Rio, foi Minas, foi o Rio, foi São Paulo, foi Pernambuco, foi Rio Grande do Sul, inclusive com a iniciativa privada. Todo mundo resolveu fazer prédio. E centraram toda a estrutura de captação na nossa última alavanca, que é o tal mecenato, nem a Lei Rouanet, né? Que é o mecenato, que é o único que sobreviveu nesse tripé aí do fundo, Ficarte e mecenato. E agora a gente está diante de uma profunda crise, né? E tendo que rever todo o sistema. Então, para mim, discutir endowment é discutir outras questões muito mais profundas, que naturalmente se desdobram nisso. Primeiro, qual é o modelo de gestão cultural que nós queremos para as instituições? Seja grandes produtores, sejam pequenos produtores. O que nos mobiliza realmente? É só a catraca, é só o espetáculo, é construir um novo prédio para a gente poder inaugurar, ou, efetivamente, a origem da necessidade de se transformar o sujeito por meio da arte e da cultura? E isso não necessariamente, às vezes, é catraca, né? Às vezes, um profundo processo de formação
né, que às vezes impactam muito menos gente, é muito mais poderoso do que você fazer um show para 500 mil pessoas, né, ou um prédio novo, né? Então, discutir o endowment é discutir o modelo de gestão cultural no país, sobre a programação e sobre a governança. Porque também, né, cada vez mais, ao olhar um patrocínio, independente de a gente estar olhando para o endowment ou não, nós não estamos olhando para a governança daquele, né, patrocínio. E para uma grande instituição com, naturalmente, o peso de uma grande instituição, e para uma pequena produtor também com o que ele está fazendo ali na hora da prestação de contas, para ter o mínimo de transparência no uso daquele recurso, né? Se ele efetivamente prestou conta. A gente tem acompanhado cada vez mais essas coisas. Isso tudo tem a ver com o nosso desejo maior do endowment. Nada do que foi discutido aqui desqualifica um pequeno patrocínio. Eu acho que é esse, talvez, o maior exercício que a gente tem que fazer, né? É claro que a referência maior é o endowment, né? Mas vale muito mais para uma grande instituição, né, que tem o poder de mobilizar a sociedade, porque nós estamos falando de um endowment razoável de 500 milhões de reais para uma instituição de médio porte, para começar a ter uma rentabilidade que parte desses recursos façam girar a instituição. É claro que a gente pode fazer fatiado, como o MASP está, e a Juliana traz aqui com a clareza devida, tal. Mas é disso que a gente está falando, né? E de 100 anos, 50 anos, né? Nós estamos pensando, né? Mas o que a gente faz agora, né? E eu volto a um ponto que já foi dito aqui. A gente não pode dividir os poucos recursos que nós já temos, né? Eu acho que a gente tem que, nesse exercício de constituir uma lei de endowment, eu acho que o mais importante, a Paula trouxe isso, é dar fortaleza para ter boas governanças. Eu acho que é isso que a lei traz com mais intensidade, né? Você fortalece a possibilidade de ter boas governanças para que, de fato, esse recurso tenha autonomia em relação a situações pontuais. Mas, mais do que isso, acho que a gente tem que avançar sobre quais são as linhas de financiamento, né? Para mim, por exemplo, eu não consigo pensar em endowment de instituições privadas sem pensar numa reestruturação da Funarte com o seu próprio endowment, né? Não há política das artes no país sem ter uma Funarte fortalecida, sem ter um endowment para a Funarte. Por que o audiovisual avançou tanto, com tanta energia, com tanto poder? Que conseguiu fonte de recurso, o chip do celular, foi uma engenharia interessantíssima, né? Constituiu uma governança, e agora, inclusive, o ministro está colocando mais energia para que esses recursos sejam acelerados e cheguem realmente na ponta. Mas isso que deu a força do audiovisual no Brasil, né? Por que a Funarte vive o que vive hoje? Porque, efetivamente, não tem recursos, não tem colaborador, não tem recursos, né? E nós não temos política para as artes, né? Esse nos últimos 16, 17, 20 anos, se discutiu muito política para a cultura e pouco para a arte. Aliás, estou do lado de um ex-presidente da Funarte que sofreu muito isso, o Grassi, né? Então, quiçá as próximas concessões, que a Paula trouxe isso também, né? Quiçá as próximas privatizações não se determine lá 1% de tudo para ir para a Funarte. O Marcelo Araújo está aí atrás, não pode deixar de falar, ou ir para o IBRAM, né? Mas precisa, essas privatizações, essas concessões federais, precisam ser este fôlego para essas organizações se reestruturar. Até porque, elas se reestruturando, vão disputar menos recursos com pequenas organizações, quem não está no Estado, e, mais do que isso, vão poder oferecer uma política cultural mais consistente para o pequeno produtor, para o produtor independente, né? Para esses vários Brasis. Então, encerrando, esse debate do endowment vale para o patrocínio, né? Governança, transparência, né? Clareza nos objetivos, autonomia nos recursos, né? Modus operandi que seja referência, né? 2, a gente precisa pensar no endowment das instituições que são hoje alicerce para a construção de política pública, né? Porque não adianta eu ter um Itaú Cultural forte com uma Funarte frágil, né? Não adianta eu ter um MASP forte com um IBRAM frágil, né? Quiçá o IFAM, que a gente discutiu uma série de coisas aqui hoje de manhã com o IFAM, né? E com a fragilidade que ele tem. E, para isso, não há como não reconhecer o avanço do audiovisual, que pode ser muito bem replicado para isso. Mas, para isso, precisa ter fonte de recurso, né? Quem sabe hoje é 3%, tudo bem, não vai lá das loterias, quem sabe é 5% das loterias, né? Eu acho que a gente tem que fazer esse esforço, e aí advoca-se muito para
não dividir já os parcos recursos, os 0,66 que a gente tão pouco tem. Bom, acho que com isso, Sarão fez a fala de conclusão.